Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira edição do B-Story Talks. Eu sou Flávia Martins, jornalista, escritora, palestrante, pós-graduada em marketing e formada em conselho de administração pelo IBGC. Tenho 30 anos de atuação em gestão executiva, de marketing, comunicação, sustentabilidade e diversidade. Sou fundadora da consultoria Diversidade Sustentável, mentora de carreiras e tenho o prazer de ser conselheira do movimento B-Story. O B-Story Talks é um ciclo online de encontros mensais com entrevistas, rodas de conversas e grupos de discussão sobre geração 50+, diversidade geracional e longevidade do movimento B-Story. Os encontros ocorrem todo início de mês com veiculação no YouTube, site, LinkedIn e Instagram do movimento B-Story. Quem ainda não nos segue, por favor, junte-se à nossa rede. O B-Story Talks aborda um leque completo de temas, desafios e oportunidades relacionados à geração 50+, diversidade geracional e longevidade. Mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde mental e física, relações humanas, consumo, cultura, educação, tecnologia, segurança e muito mais. Ao longo de 2026, reuniremos os vencedores de cada categoria do Prêmio B-Story, edição 2025. Hoje, recebemos aqui, com muito prazer e honra, as vencedoras da categoria Influenciadores Sociais. Estamos vivendo uma transformação profunda na forma como encaramos o envelhecimento. Chegar aos 50 já não significa abrandar. Pelo contrário, para muitos é o início de uma nova fase, marcada por reinvenção, propósito e novas oportunidades. Mas com essas mudanças surgem também desafios importantes. Como garantir inclusão no mercado de trabalho? Como adaptar sistemas de saúde e políticas públicas? Que papel desempenham a tecnologia e a inovação na vida dessa faixa etária? E talvez mais importante, como redefinir o próprio conceito de envelhecer numa sociedade que ainda se ajusta a essa nova realidade? O painel de hoje tem o tema O que vem por aí? Tendências principais para os 50+. Para o diálogo de hoje, temos a satisfação de receber Miriam Goldenberg, que é professora titular de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e doutora pelo Museu Nacional UFRJ. Colunista da Folha de São Paulo e da Vogue, realizou pós-doutorado sobre envelhecimento. Autora de 33 livros, como A Invenção de uma Bela Velhice, Coroas, Velho é Lindo e A Arte de Gozar. Temos também Mariana Mello, que é jornalista especializada em longevidade, com formação em gerontologia social pela PUC-SP e em gerontologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Criadora da newsletter Maturidades, projeto gratuito sobre cultura do envelhecimento, reúne 1.400 inscritos e 7.500 seguidores no Instagram. Atua com marcas em conteúdo multiplataforma e como palestrante e mediadora. Temos também Sandra Quinteiro, que é consultora e facilitadora em desenvolvimento humano e organizacional, com mais de 20 anos de experiência. Atua em transições de carreira, especialmente com profissionais 40+, apoiando a revisão de propósito por meio de palestras, workshops e mentorias. Autora de Reinventando a Vida e a Carreira Depois dos 40, do quebra-cabeça ao mosaico. Inspira-se na antroposofia. Que honra estar aqui com vocês hoje. Bom, para começar, eu gostaria de saber o seguinte de vocês. Quando falamos de longevidade hoje, estamos falando apenas de viver mais anos ou de viver melhor? O que mudou nessa definição nos últimos tempos? Eu vou começar pela Miriam, por favor. Bom, primeiro, prazer enorme estar aqui com vocês, nesse movimento de resgatar o prazer de viver na bela velhice. Eu chamo de bela velhice. Por que eu chamo de bela velhice? Já respondendo a você. Porque, como disse Simone de Beauvoir no livro A Velhice, só tem uma saída para envelhecer melhor, não envelhecer mais. Para envelhecer mais, temos muitas
muitos métodos, muitas técnicas, muitos medicamentos, muitas ferramentas, mas como envelhecer com mais vida. E a Simone de Beauvoir diz que para envelhecer de uma forma bonita, para ter uma bela velhice, é preciso ter um projeto de vida. É preciso construir, mesmo que tardiamente, um projeto de vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque todas nós temos como projeto de vida construir essa bela velhice, não só para nós mesmos, mas para todos os brasileiros. Então, eu diria que vamos viver muito mais. Acabou de sair uma pesquisa em 41 países que aos 70 anos hoje, nós temos a mesma saúde e capacidade mental que nossos pais e avós tinham no ano 2000. Nós ganhamos quase 20 anos de qualidade de vida, mas nós queremos ter uma bela velhice. E para ter bela velhice, precisa ter o projeto de vida. Muito obrigada, muito obrigada. Agora eu quero ouvir a Mariana, por favor. Flávia, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, estou muito contente, uma honra estar com esse time maravilhoso. E eu vou pegar carona no que a Miriam disse. A Miriam, nossa mestra, né? Eu acho que a gente está falando de projeto de vida, né? E projeto de vida é algo que é construído, que é pensado, que é planejado ao longo da vida, né? No meu trabalho no Maturidades, eu me engajei a escrever sobre esse assunto, porque eu entendo que esse assunto do envelhecimento é um assunto que, quanto antes a gente falar dele, melhor, né? Então, hoje eu me dedico a falar sobre ele para pessoas de todas as idades, com uma linguagem simples, acessível, e desnichar o assunto, né? Deixar de ter aqueles 50 a mais, 60 a mais. O envelhecimento é um assunto, é uma pauta para a gente pensar o quanto antes. E pensando, né, numa resposta para você, eu acho que a gente tem que falar em conhecer os modelos e narrativas possíveis de velhice, né? Quais são os modelos que a gente conhece? Quais são os outros modelos que a gente pode construir? Como é que a gente identifica eles na comunicação, na mídia, no que a gente vê na cultura, no que a gente vê nas redes sociais, no que a gente vê na imprensa, na forma como se fala do assunto? E eu acho que esse é o grande ponto para a gente falar do que a gente está falando de longevidade hoje, qual que é essa grande revolução. Lembrando sempre que envelhecimento é um assunto social, ele é um assunto que está completamente entremeado na vida e nas condições em que cada pessoa envelhece, como um processo plural, diverso, heterogêneo, e não existe uma velhice, existem várias, e eu acho que a educação para esse assunto, como o que a gente está fazendo aqui hoje, nessa oportunidade incrível de vocês, é o primeiro passo para a gente começar a pavimentar um longo caminho para essa cultura de maturidade. Muito obrigada, Mariana. Para completar o nosso começo aqui, eu chamo a Sandra. Bom, primeiro também agradecer pelo convite, uma honra, um privilégio estar aqui na companhia dessas mulheres incríveis. E agora, falando a sua pergunta, Flávia, eu penso que durante muito tempo, longevidade ela foi tratada como uma questão biomédica, era evitar doença e prolongar a vida. Eu acho que hoje a gente vive um olhar mais voltado para o que sustenta uma vida longa, para que vale a pena ser vivida, como diz a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes no livro dela, Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, se eu não me engano, é esse o título. Eu sempre me confundo com o título desse livro, mas é por aí. Essa discussão sobre longevidade, ela deixou de ser apenas sobreviver por mais tempo, e ela passou a incluir uma possibilidade de continuar pertencendo, de continuar aprendendo,
contribuindo e se transformando ao longo da vida. Então, não se trata de adicionar apenas mais anos à vida, porque esses anos eles não podem ser marcados por isolamento, por perda de sentido, por invisibilidade social, pela falta de condições de se manter com dignidade, e quando eu falo com dignidade é para além da sobrevivência, né? E, sobretudo, para que se possa ser reverente à própria biografia e para as pessoas que convivem com essa pessoa que está aí avançando nos anos, também serem reverentes a essa história, a essa biografia. Então, assim, eu entendo que há um descompasso entre o aumento da expectativa de vida que a gente tem, que se percebe hoje, tem estatísticas sobre isso. Então, tem um descompasso entre tudo isso e a capacidade de se imaginar e de se mobilizar para fazer com que esta vida mais longa seja de fato saudável. Eu percebo que a gente está no começo dessa conversa. Eu acho que ainda tem muita coisa a se fazer. E que bom que tem movimentos como esse do Be Story que colocam esse tema na mesa. Tem toda uma discussão e conceitual colocada na mesa que a Mariana traz, que a Miriam traz de uma maneira, 33 livros publicados, enfim. Mas é isso, mas apesar de toda essa robustez, eu entendo que a gente ainda está no início desta conversa. Concordo, Sandra. Bom, nós fizemos uma introdução e agora cobriremos o mote principal do nosso programa, que é falar sobre tendências. Então, eu quero ouvir de vocês quais são as principais tendências globais que vão impactar a vida das pessoas 50 a mais na próxima década. Começando pela Mariana, por favor. Bem, Flávia, essa é uma pergunta super. A gente poderia ficar muito tempo aqui pensando sobre ela, né? E eu fiquei estudando aqui o que eu acho que faz sentido, e são muitas coisas acontecendo, né? Primeiro que vamos entender que a gente está vivendo um período de transição demográfica no mundo, e isso é uma mudança transversal, né? Quando a gente muda o perfil demográfico de ter um mundo mais envelhecido, a gente muda toda a sociedade. E nesse sentido, outros comportamentos e outras coisas vêm acompanhando e vêm mudando junto, né? Então, eu anotei várias coisas aqui, né? A própria ideia que eu acho que parte disso, que é uma perspectiva, contando o que a Miriam estava dizendo, né, dessa nova pesquisa, de que a gente ganhou 20 anos de qualidade de vida, depois dos 50 anos, a gente tem mais 50 anos. Então, eu acho que essa perspectiva traz outras possibilidades que vão estar ligadas tanto a possibilidades novas de vida, por exemplo, se a gente for falar de trabalho, a perspectiva hoje já é completamente diferente, então se fala muito em uma tendência das pessoas não pararem mais de trabalhar, algumas por motivos sociais, econômicos, outras por motivos que estão lá ligados ao projeto de vida, que foi o que a gente falou, carreiras começando depois dos 50, outra perspectiva em relação à nossa saúde, a nossa saúde biológica, que possibilidades do corpo, né? A gente vê mulheres sendo mães mais velhas, a gente vê uma reinvenção do que é hoje estar na menopausa, então outras perspectivas de vida. A gente tem uma perspectiva, uma tendência de saúde integrada, uma visão sobre saúde com uma grande ênfase em saúde cognitiva, que eu acho que vai ser ali o grande mote daqui para frente, um grande assunto para a gente falar sobre, né? Pensando que queremos viver mais e queremos viver bem, queremos envelhecer bem e com saúde, né? Não se trata de apenas envelhecer, como é que a gente chega bem, chega pleno, dentro do possível, dentro de todas as perdas que podem acontecer, mas como é que a gente se prepara para isso? E um ponto que eu quero deixar aqui de provocação para ouvir e as minhas colegas e que é uma tendência não muito boa é a tendência da solidão. Isso é
um assunto que a gente vem acompanhando, e a gente vê um aumento de solidão, que eu acho que é um assunto para a gente trazer para o debate e considerar o que está envolvido nisso e como é que a gente se prepara para combater algo que é comprovadamente algo que faz mal para a saúde, tão mal quanto tabagismo, quanto bebida alcoólica, enfim, solidão mata, e eu quero ouvir as minhas colegas aqui sobre isso, o que elas acham. Obrigada, Mariana. Excelentes pontos. Eu quero ouvir, Sandra, por favor, traga para a gente o seu olhar sobre tendências globais. Eu tenho um olhar bastante convergente ao da Mariana. Eu entendo que assim, a vida mais longa, assim, como tendência, uma vida mais longa com pessoas tendo várias carreiras ao longo da vida, vários reinícios, várias reinvenções, em muitos momentos de reposicionamento. Acho que essa é uma das tendências que dá para se perceber. Uma necessidade muito grande de aprendizagem contínua. Eu entendo que os títulos, eles tendem a ser menos valiosos do que a capacidade de aprender e de se reposicionar. Então, acumular títulos talvez não seja tão importante, mas aprender na prática, aprender com a vida, olhar para as questões da intergeracionalidade e aprender com as diferentes gerações. Entendo que essa é uma tendência, né? Esse olhar da aprendizagem contínua e não só valorizando títulos, academia, coisa e tal. Eu entendo que competências relacionais são fundamentais. Então, assim, visão sistêmica, ter um olhar cada vez mais abrangente para o mundo, para todas as questões do mundo, né, que está cada vez mais complexo. Ter um repertório humano e uma capacidade de mediar conversas, de se olhar. Então, essas competências que são mais sutis, elas são necessárias e percebo como uma tendência também. E uma outra tendência que não é uma tendência legal, que está ligada com o que a Mari falou agora da solidão, né? E que eu não vejo uma diferença sobre o que a gente tem de desigualdade social num olhar de longo prazo. Eu acho que haverá pessoas envelhecendo com um acesso à saúde, à cultura e à tecnologia, mas outras pessoas, e muitas delas, infelizmente, envelhecendo em condições de precariedade bastante grande. Eu entendo assim que a longevidade ela não está sendo vivida da mesma forma. Existe um risco enorme de a gente criar uma espécie de apartheid etário atravessado por classe social. Muito bem, Sandra. Eu vou trazer a Miriam para essa conversa, contribuindo com a visão de tendências globais. O que eu tenho visto nas minhas pesquisas, né, eu comecei a pesquisar esse tema em 1990. E comecei pesquisando mulheres, homens de 40, 50, 60. E em 2015, para minha sorte, eu comecei a pesquisar pessoas, homens e mulheres de 90 e de 100 anos. Meu pesquisado mais longevo tem 104 anos. E neles eu enxergo as tendências. As tendências que vão provavelmente ser minhas, né, de vocês e talvez das próximas gerações. Primeiro, quem consegue chegar bem nessa idade? Né? No meu grupo que eu pesquisei, são quase 100 nonagenários e centenários. Não vou colocar uma hierarquia, mas tem graus de importância. Tem que fazer exercício, atividade física todo dia. Porque não é somente atividade física para a saúde, é atividade física para a sociabilidade também. Então, os centenários que eu pesquiso, todos, e os nonagenários também,
tem algum tipo de atividade física que não é isolada dentro de casa, é com outras pessoas. Todos também têm espaços de sociabilidade, como pode ser igreja, pode ser grupos de amigos, pode ser até a família. Nem sempre é a família. Mas eles têm, principalmente que eu acompanhei muito durante a pandemia, eles têm uma rede de apoio muito forte, que pode ser dentro da família, mas nem sempre está dentro da família. Então, ter uma rede de apoio é fundamental e acho que é uma tendência, porque nós estamos vivendo uma fase que as pessoas estão tendo menos filhos ou não tendo filhos, estão se divorciando ou não se casando, estão optando, nem sempre conscientemente, às vezes por imposição social, por uma vida mais solitária. É só ver o número que acabou de sair sobre o número de pessoas que vivem sozinhas. E a grande maioria, mulheres. Ou porque enviuvaram, porque os filhos saíram de casa, ou por escolha. Que hoje também é uma escolha. Então, acho que a segunda tendência é essa: viver só, morar só, mas ter uma rede de apoio importante. Isso aqui no Brasil é péssimo. Péssimo. Esse tipo de concepção da rede de apoio. A terceira coisa que eu já vejo como tendência, e que já está acontecendo, o brasileiro fica, em média, por dia, 9 horas e 13 minutos online, nesse aparelhinho aqui, né? A IA, hoje, não, a inteligência artificial hoje é um recurso. Milhões de brasileiros usam a IA como fonte de apoio, de amizade, de terapia, e confiam mais na inteligência artificial do que nos amigos, nos familiares, nas outras pessoas. Isso é uma coisa que vai ser cada vez mais uma tendência. Os jovens, acabei de publicar duas pesquisas na Folha de São Paulo, os jovens não querem mais transar. Eles transam menos hoje do que seus pais e seus avós transavam quando eram jovens. Quer dizer, cada vez mais o mundo online vai ser um mundo real para eles, para os velhos de amanhã. Então, como tendência, eu acho que eu vejo esse paradoxo. Cada vez mais a necessidade de redes de apoio e de atividades fora da tela, e, ao mesmo tempo, uma tendência dessa rede de apoio não existir na vida real, existir no mundo virtual. Então, não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, não tenho o poder de julgar, não sei se os velhos de amanhã vão ser mais felizes que nós, mas como tendência, eu acho que essa tensão entre necessitar de gente e, ao mesmo tempo, não ter mais isso, é o que eu enxergo para os velhos de amanhã. Excelente, daria um grande artigo, apenas essa resposta que acabamos de compor aqui em grupo. E na minha próxima questão eu trago um conceito que já foi de alguma forma pincelado pelas nossas convidadas, o conceito de carreira que está mudando. Eu quero saber o que nós podemos esperar do mercado de trabalho para profissionais 50 a mais nos próximos anos. Fala-se muito em reinvenção aos 50 a mais, mas isso é uma oportunidade real ou uma narrativa otimista que ignora o idadismo no mercado de trabalho? Sandra, por favor. Pois é, essa narrativa, né,
da reinvenção, eu entendo que ela pode parecer bastante inspiradora, mas ela também pode se tornar cruel quando ela ignora o idadismo, quando ela ignora a exaustão, quando ela ignora a necessidade concreta de sobrevivência. Então, fala-se muito sobre reinvenção. Eu escrevi um livro sobre reinvenção de vida e carreira depois dos 40, mas como todo tema que fica muito em voga, ele pode ficar num campo mais de inspiração e não tão pragmático. De qualquer maneira, o que eu acredito que tem alguns pontos que são fundamentais nesse processo da reinvenção, considerando o idadismo e todos os desafios. Primeiro, reinvenção não é virar outra pessoa, né? Reinvenção significa como é que eu trabalho com o que eu tenho, com o meu referencial, com a minha construção, e sendo quem eu sou, né? E muitas vezes isso significa reorganizar aquele mosaico da própria trajetória. O mosaico está no título do livro e ele é uma metáfora que eu uso exatamente para você olhar para tudo que você tem de construção própria e reorganizar de uma maneira que você consiga se ver e reconhecer todas as suas potências, né? Reconhecer essas competências, talentos e ressignificar, né? Talvez refletir menos sobre o que fazer e mais sobre como é que eu posso fazer diferente sem deixar de ser quem eu sou. Que muitas vezes, nesse momento da reinvenção, o que eu preciso fazer de novo? O que eu preciso fazer de novo? Então, não é necessariamente fazer o novo, mas é repensar o como se faz, né? E integrar essa experiência acumulada com novas linguagens, né? Em outras palavras, eu acho que assim, não significa necessariamente começar do zero, mas reaprender a ler o seu próprio valor. E isso tem a ver com uma disposição grande para autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ótimo. Miriam, sua fala aqui sobre carreira 50 mais. Eu acho que não dá para falar nem de carreira de 20 mais, 30 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais. Hoje em dia, tudo vai mudar e já está mudando. Os empregos estão desaparecendo e não estão aparecendo grandes oportunidades para ninguém, nenhuma faixa etária. São pouquíssimos aqueles que vão saber viver num mundo em que a inteligência artificial, ou o que for, o nome que for, não importa, a tecnologia vai fazer 99% do que as pessoas fazem. Hoje, as pessoas já fazem diagnósticos médicos precisos sem precisar de um médico. Hoje, a gente já sabe, tem programas que dizem quantos anos nós vamos viver sem precisar de videntes. Hoje já tem máquinas que dão aulas incríveis sem precisar de professores. Nós estamos anacrônicos, não importa a idade. São pouquíssimos aqueles que estão conseguindo descobrir um caminho nesse novo mundo, porque é um novo mundo completo. Todos os trabalhos, praticamente, carreiras, eu acho até difícil hoje falar em carreira. Qual a carreira possível de uma pessoa que estudou para ser analista de sistemas? E qual a carreira possível de um professor? Onde que estão as salas de aula? Então, eu acho que aí, lógico que é mais difícil pensar nesse momento como inserir as pessoas mais velhas. Mas esse não é um problema de velhice. Isso é um problema do mundo que explodiu, é outra coisa. Então, o que eu faço e o que eu vejo
as pessoas de mais idade fazendo. Em vez de pensar em carreira, pensam em projetos, em propósito, em ter uma vida significativa. O que elas chegam a uma determinada idade e falam: o que eu tenho para contribuir para mudar esse mundo? Pode ser escrever um livro, pode ser cuidar de pessoas. Eu acho que esse é um trabalho importantíssimo. Será que são os robôs que vão cuidar das pessoas? Não, acho que vão ser pessoas que vão cuidar de pessoas. Então, acho que todo esse trabalho de cuidado, de projeto, de propósito, de mudar o mundo, não dá para chamar de carreira. Excelente. Muito obrigada, Miriam. Mariana, seu olhar. Bem, quando a gente fala em trabalho, em carreira, 50 a mais, acho que o trabalho ele acompanha o que está acontecendo no mundo, né? Como a Miriam estava dizendo. Todas as grandes mudanças, os grandes paradigmas que a gente está quebrando no mundo vão ser refletidos no mundo do trabalho. A gente tem um fato, números, a gente vai ter um número cada vez maior de pessoas 50 a mais no mercado, tanto formal quanto informal de trabalho, né? Eu estava puxando alguns números aqui, né? Tem um dado do IBGE de 2024 que o Brasil tinha 8,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais ocupadas, o que equivale a 1 a cada 4 pessoas idosas trabalhando, né? E na perspectiva do aumento de expectativa de vida, a gente vai continuar trabalhando para sempre. Eu vejo isso como algo positivo, tanto para o mercado formal, empresas, quanto para o mercado informal, considerando o aporte de qualidade, de habilidades humanas, de, como disse a Sandra, competências relacionais que as pessoas maduras trazem para o ambiente de trabalho, seja ele qual for. Eu vejo um cenário... eu vou falar aqui do lado positivo, né? A gente poderia falar de outras questões, como etarismo, como a miopia das empresas em relação aos talentos maduros, mas eu acho que a gente vai ter, para quanto mais IA e para quanto mais tecnologia, mais a gente vai precisar de gente, mais a gente vai precisar do que se chama aí no mercado de soft skills, né? Então, habilidades que são preservadas nas pessoas mais maduras, como capacidade de diálogo, resiliência, capacidade de olhar, que eu falo, né, de dar um zoom out, né, nos problemas, a gente conseguir pôr em perspectiva crises e momentos difíceis. Eu acho que hoje é um grande momento para as pessoas maduras, né? Considerar que comprovadamente ambientes intergeracionais são ambientes melhores e mais inovadores e mais lucrativos. Quem fala disso com muita propriedade é o Morris Litvak, da Maturi, que é um grande parceiro nosso aqui, meu, da Sandra, da Miriam, enfim. Então, eu acho que, olhando pelo lado positivo, é um grande momento, e vamos ter que trabalhar juntos, vamos ter que trabalhar com idades diferentes, com visões de mundo diferentes, maneiras diferentes de resolver problemas, e isso só vai melhorar. O que a gente precisa é alinhar, talvez, novas regras, novas formas de estabelecer os pactos de trabalho, considerando que a gente tem fatores como menopausa, a gente tem geração sanduíche, que são aquelas, principalmente mulheres que cuidam de filhos e cuidam de pais muito idosos. A gente vai ter que repactuar aí as nossas maneiras, os nossos combinados, até do ponto de vista legal, legislações trabalhistas, enfim. Eu acho que, como eu falei lá no começo, uma grande mudança que vai impactar também o trabalho, mas vamos olhar pelo lado positivo. Boa rodada. Obrigada, Mariana. Eu vou para um próximo tema aqui, que ele está totalmente conectado ao que acabamos de mencionar e às nossas vidas como um todo, que é a tecnologia. E eu gostaria de ouvir de vocês, começando pela Miriam, como a tecnologia está transformando o envelhecimento e quais são as barreiras para a sua adoção por pessoas mais velhas. Bom, eu acompanhei isso na carne durante a pandemia, porque com isolamento social
eu vi como os mais velhos, aí eu não estou falando dos 50 a mais, eu estou falando dos 90 a mais, usaram a tecnologia para se conectar. E eles usaram muito e continuam usando até hoje. Às vezes não diretamente, às vezes por meio das filhas, por meio dos netos, por meio dos amigos, mas a tecnologia salvou vidas, salvou afetos, salvou de depressão, inclusive eu mesma. Então, a tecnologia parece um bicho de 7 cabeças, mas ela está no dia a dia dos mais velhos hoje. E eu estou falando dos nonagenários. A minha melhor amiga tem 100 anos, Thaís. Durante a pandemia, ela começou a estudar italiano num aplicativo e hoje ela é a melhor aluna desse aplicativo de italiano. Ela faz todas as compras pelo celular. Todas. Ela já fazia antes, mas a pandemia, ela foi obrigada a fazer mais e mais. Ela tem 100 anos. E isso, nem sempre os mais velhos têm esse... eu tenho um exemplo maravilhoso. Durante a pandemia, acabou de falecer uma querida amiga de 96 anos, Estelinha Bezerra, que com 93 anos, ela se tornou uma influenciadora digital com milhões de seguidores. Milhões de seguidoras. Ganhou muita grana em propaganda aos 93 anos. Foi ela? Não, foi o filho caçula dela que começou a filmar as histórias dela. Então, eu acho que a tecnologia, apesar de... Eu mesma tenho dificuldades enormes com milhões de coisas, eu ainda sou analógica, trabalho com cadernos e canetas, ela tem trazido muitas oportunidades, inclusive de afeto. Então, eu encaro hoje, apesar da minha própria dificuldade, como uma ferramenta fundamental, não só de sobrevivência emocional e física, mas também de saúde. Muito bom, Miriam. E como a tecnologia realmente transforma, estamos aprendendo todos os dias. Ela transforma, ela conecta. Eu quero trazer a Mariana para essa conversa, por favor. Bem, eu acho que sim, a tecnologia está transformando a forma como a gente vai envelhecer, as possibilidades, resolvendo problemas, trazendo mais acesso, mais conforto, mais segurança. Vejo o design de experiência do usuário melhorando, alguns aspectos começando a ser mais contemplados, né? Apps com funcionalidades mais fáceis, leituras e letramento. O que me ocorre quando a gente vai falar de tecnologia é que a barreira, as pessoas maduras, idosas, elas não são incapazes ou não se trata de uma questão de condição de aprender ou de lidar. Uma vez uma colega fez uma comparação que ela falou assim, é como você... quando a gente vai olhar a dificuldade, às vezes, das pessoas idosas com tecnologia, é como você comparar uma criança pequenininha que cresceu bilíngue e que desde pequenininha aprendeu francês com uma pessoa que vai aprender francês quando ela já é adulta. Não se trata de capacidade ou de inteligência, se trata de letramento, de fluência, né? Então, o que acontece com as pessoas idosas é que elas têm menos letramento que outras gerações têm, e hoje o grande desafio é como é que tudo que é desenvolvido possa incluir essas pessoas, considerando que às vezes ela vai ter uma dificuldade de entendimento dos símbolos, às vezes é uma barreira da língua, a gente tem muitos termos em inglês, muitas coisas que para a gente a gente tira de letra, mas que não são óbvias, né?
Mas vejo, de uma maneira geral, a tecnologia melhorando muito a vida das pessoas, como a própria Miriam estava contando agora, né? Como capacidade de expressão, como capacidade de visibilidade. Eu digo muito, né? Eu presto consultoria para marcas que decidem falar sobre envelhecimento e a gente vê pessoas idosas cada vez mais conectadas e ativas e se posicionando e formando opinião, e isso vai ser erros ou equívocos de comunicação em relação a esse universo não são coisas que não vão mais passar batido, né? Portanto, se trata de uma inclusão, de fato, de uma população que vai ser a maioria da população, né? Então, quando eu vejo aplicativos que incluem as pessoas e que estão, de fato, preocupados com isso, eu vejo um mundo evoluindo. E outra coisa que me ocorreu aqui para concluir a principal barreira hoje das pessoas idosas com tecnologia não é a capacidade de entender, mas é o medo. É o medo de fazer alguma coisa errada. É o medo de levar bronca do filho. É o medo de apertar alguma coisa que não deveria. Então, eu acho que outras gerações, filhos, netos, podem ter isso em mente, né? Como é que a gente dialoga e ajuda na inclusão dessas pessoas que estão próximas da gente, para que elas possam usufruir de conforto, de segurança, de liberdade, que é o que a tecnologia traz. Riquíssima contribuição, Mariana. Sandra, a pauta é sua, tecnologia. Eu quero só pegar um pontinho da fala da Mariana agora sobre tecnologia, que também tem um detalhe que é a falta de paciência de quem já tem a facilidade, já tem a habilidade de lidar com tecnologia, para apoiar as pessoas que têm dificuldade e que não são necessariamente pessoas mais maduras. Né? Eu conheço muita gente jovem que é analógica, que não gosta de tecnologia. Então, quem tem a facilidade também, eu entendo que precisa ter mais boa vontade para compreender que as pessoas têm ritmos diferentes para aprender coisas novas. Né? Mas da minha reflexão para a pergunta, eu entendo também que existe um clichê de que as pessoas mais velhas resistem à tecnologia. Eu entendo que, na maioria das vezes, isso não é resistência, é mais uma ausência de um desenho inclusivo que respeite o ritmo e a experiência acumulada que essas pessoas têm. Né? Eu vejo que quando há um sentido concreto, os exemplos que a Miriam trouxe na fala dela, falam muito sobre isso, né? Quando há um sentido concreto, existe uma adesão. Essa adesão acontece. Por mais difícil que possa parecer no primeiro contato, percebendo que tem uma utilidade, as pessoas tendem a aprender e a desenvolver a autonomia e se sentir pertencentes, né, no uso desse tipo de recurso. Mas eu acredito que a gente ainda está desenvolvendo tecnologia para aumentar a performance, mas muito pouco para aprofundar vínculos e reduzir a solidão. Né? Acho que a pandemia, como a Miriam trouxe, foi um evento, né, mundial que fez com que o acesso online fosse popularizado. Então, foi num momento de caos, de necessidade, que os recursos foram utilizados, mas eu ainda acho que eles não são pensados, estruturados para aprofundar vínculos e reduzir a solidão. Excelente discussão. Bom, nós estamos indo aqui para o finalzinho das nossas conversas. Eu quero ouvir, para a gente fazer uma amarração aqui, a opinião de vocês sobre desafios, tá? A longevidade, ela traz oportunidades, mas ela também traz desafios. Quais são os maiores riscos sociais e econômicos de uma população mais envelhecida? A indústria da longevidade está democratizando o acesso a uma vida melhor
ou criando um privilégio de envelhecer bem apenas para quem pode pagar? Mariana. Bem, acho que essa pergunta traz um ponto super importante no debate sobre envelhecimento, que é um ponto que eu gosto muito de trazer e acho ele importante, é a ideia, o ponto de partida de que o envelhecimento é um fenômeno social. A gente está acostumado a conviver com narrativas dominantes sobre esse assunto, que são a narrativa médica da saúde, a narrativa da economia prateada, do mercado, dos produtos, do consumo. A gente tem a narrativa financeira, que vai falar de dinheiro, de previdência, de contas públicas, e o envelhecimento é social. Então, joga-se muito a responsabilidade do próprio envelhecimento para o indivíduo, né? A gente fala, como se envelhecer bem ou envelhecer mal fosse quase que uma questão moral, mas o envelhecimento, ele ocorre como fruto das minhas condições. Portanto, respondendo sua pergunta, riscos e desafios que a gente tem é um aprofundamento de desigualdades. A gente sabe hoje que para você chegar a uma idade madura com boas condições físicas, emocionais, sociais, relacionais, como até a Miriam estava contando ali, ele vai depender muito das condições de você ter tido coisas básicas, né? Acesso à saúde, acesso à educação, acesso à infraestrutura, a possibilidade de cuidar da sua saúde mental, que a gente sabe que isso não é igual para todo mundo, até se você for olhar mulheres na menopausa, né, mulheres que têm a condição financeira de cuidar, têm uma experiência de menopausa, mulheres que não têm, que dependem do sistema público, têm outra condição e vão viver essa experiência de uma maneira diferente. Então, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que, para que a gente tenha uma construção de envelhecimento no Brasil social mais saudável e uma experiência melhor, a gente depende essencialmente de políticas públicas, muitas já existem e não são efetivamente cumpridas. A gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, que é lindo no papel, mas que tem um monte de coisa ali que ainda não acontece. A gente tem uma necessidade de educação da sociedade para o envelhecimento, que é um ponto que eu, como jornalista e comunicadora, escolhi atuar. A gente tem um desenvolvimento da sociedade como um todo, para que a gente se organize em redes de cuidado, para que a gente se organize em organizações da sociedade civil, como é que a gente, como sociedade, se organiza, e, por fim, a gente tem a iniciativa privada. São 4 pontos que vão juntos compor um cenário melhor para a gente lidar com esse assunto da maneira que é necessária, considerando que o Brasil envelhece numa velocidade muito maior, né? Países da Europa, por exemplo, tiveram 100 anos para se preparar, enriqueceram antes de envelhecer. E aqui no Brasil, a gente está envelhecendo muito rápido, sem ter esse colchão, sem ter essa retaguarda em todos os aspectos que precisam acontecer. Então, eu acho que realmente, assim, é um momento de muito desafio e que vai exigir ações multidisciplinares em todos os setores para a gente construir a nossa, né, o nosso envelhecer para o futuro. Obrigada, Mariana. Quero ouvir a Sandra falando sobre desafios. Nossa, a minha fala é muito convergente à fala da Mari, porque o que eu percebo está evidente, né? Não é nem o que eu percebo, tá evidente. Eu acho que qualquer pessoa sensível consegue perceber isso. Então, assim, os grandes riscos: sistema previdenciário, saúde pública, a solidão, que a gente já falou aqui, a sobrecarga dos cuidadores, que a gente já falou aqui, dessa coisa da geração sanduíche, o etarismo, né? E a desigualdade de acesso, acho que são riscos, assim, muito, muito evidentes. Mas eu acredito que o maior risco é tratarmos a longevidade como um problema individual, que é exatamente o que a Mari estava falando, né? Porque é
algo que pede uma transformação social, civilizatória, né? Então, não é apenas a pessoa que precisa se preparar. As cidades, as empresas, políticas públicas, relações de trabalho também precisam mudar, né? Existe hoje um mercado vendendo envelhecimento saudável, mas boa parte da população ainda luta por envelhecimento digno. Então, eu acho que se eu continuar falando, eu vou repetir o que eu falei e repetir coisas que a Mariana falou. Eu fecho esse bloco da minha fala com isso, essa fala, porque assim, esse mercado realmente, né, está vendendo um envelhecimento saudável que não vai ser para todo mundo, lamentavelmente. Concordo totalmente, Sandra. Riquíssima contribuição. Miriam, seu olhar sobre desafios. Bom, a Mariana e a Sandra já disseram tudo. Tudo que se tem a dizer. O meu maior choque com essa questão foi quando eu estive na Alemanha fazendo minhas pesquisas, dando palestras em 2007, e eu vi lá muitas mulheres não têm filhos, muitas mulheres não têm marido, muitas mulheres têm vida própria, não têm amigas também, e têm uma velhice incrível. Eu fiquei meio chocada, porque elas decidem muito cedo como é que vai ser a velhice delas. Se elas vão ter a casa delas, se elas vão para uma casa mais coletiva. Eu vi mulheres e homens também, de mais de 70 anos, andando de bicicleta, indo para o trabalho na universidade, que eu fui dar minhas palestras. Aqui no Rio de Janeiro, eu não vejo quase pessoas de 60, 70, 80, como eu vi lá, de bicicleta. Lá, eles envelheceram e se prepararam socialmente para um outro olhar sobre o que é ficar velho. Não é que eles vivem mais. Lá não tem essa obsessão com a aparência jovem, esse mercado de juventude, de beleza, que torna muitas mulheres brasileiras obcecadas em ficar jovens, em não em ficarem saudáveis. Lá, eles compravam os alimentos pensando na saúde e não em ficarem com a pele lisinha. Então, é uma questão social, mais ainda, é uma questão cultural. O que é envelhecer aqui no Brasil? E o mercado e a indústria da beleza e da juventude diz que envelhecer é ficar jovem. Se você envelhecer bem, é você continuar jovem, é não envelhecer. Então, qual é o maior risco? Não é nem que... Eu acho que o maior risco é nós acreditarmos nessa cultura que diz que envelhecer é um fim, se você não tiver toda esticadinha e não enxergar as possibilidades de viver com... Eu até criei uma palavrinha que ela é social, cultural e individual também, porque nós temos que mudar a nossa cultura. E nós mudamos a nossa cultura com atitudes concretas. Casa, C de coragem, A de autonomia, S de significado, né, de propósito, e A de amizade. Eu acho que nós já estamos mudando o olhar sobre o envelhecimento, mas é na nossa atitude do dia a dia que a gente vai mudar o mundo. Pessoal, assim, ficaria aqui para sempre. Passou muito rápido mesmo a nossa conversa. Obrigada, Miriam. Então, assim, eu quero agradecer as participações ilustres, Miriam, Mariana e Sandra,
Foi super legal a conversa. Eu tenho certeza de que agregou conteúdo muito relevante para quem nos assiste. Nosso muito obrigada ao estúdio Vida Moderna, que gentilmente faz a gravação e edição do B-Story Talks. Lembramos que todo episódio do B-Story Talks fica disponível para você em nossos canais oficiais, www.bstory.com.br, LinkedIn, Instagram e YouTube B-Story. O próximo diálogo será veiculado no dia 8 de junho. Um abraço e até o próximo episódio do B-Story Talks.